Boa noite. Tivemos um problema, como disse, técnico. Tentamos consertar e o problema parece que voltou. Esperamos que dessa vez este problema não tenha solucionado. Eu queria ter um retorno de quem está nos assistindo. Se está para ouvir, se o som está bom, a imagem está boa, para que eu possa dar continuidade a proposta, né, da reflexão da noite de hoje. Muito mais para que a gente possa entender algumas coisas, ou então botar uma pulga por trás da orelha. Vamos trabalhar aí para ver o que se pode expor na noite de hoje, ou colocar para você na noite de hoje. Como eu disse, tivemos um problema técnico anteriormente, e aí estava gerando como simplesmente notícias, e até a nossa irmã de Timbaúba lá, eu agradeço a sua entrada e espero que esteja assistindo de novo. Mas a proposta da noite de hoje é sobre profecias, né? Possibilidades ou determinações. E diante dessa proposta, na questão da profecia, há um paradoxo, vamos dizer assim, filosófico, no sentido de como você prevê o imprevisto. Já disse uma vez a um amigo nosso, daqui da nossa capital, dizendo a ele que o imprevisto não se prevê. Se fosse previsto, imprevisto não seria. Esse trocadilho que fica aí na noite de hoje. Mas a ideia central da reflexão, pergunta, é muito mais no sentido de se a profecia existindo, ela é algo que vai ter que acontecer independentemente do que venhamos fazer para que ela não aconteça, e se ela está prevista ou se ela é prevista, porque afinal de contas ela é exposta, chamadas pré-disposições. E o que é que acontece com as pessoas que conseguem ter essa percepção antecipada de alguma coisa, se assim o é? O que acontece se porventura essa pessoa permanece em silêncio, calada diante da questão? Se essa previsibilidade era total, específica, tem nuances, ou se ela é geral? Se uma previsão ela pode ser datada, no sentido de que possamos colocar data ou coisa que o valha. E o que leva a essas previsões não acontecerem e o que leva elas a acontecerem? Acontecendo, elas estavam já determinadas e não se tinham mais o que fazer, tipo fatalidade? Ou não acontecendo, então ela não estava na fatalidade por não ter acontecido? E então por que foi dito e para que foi dito? E como nós, a boa parte da nossa estrada e também a nossa casa, como o próprio nome diz, é um recanto espírita, vamos trazer também a proposta espírita com relação a essa situação de previsibilidade. Há alguns pensadores que dizem o seguinte: o passado
já está riscado. O futuro, o desenho, desculpe, o passado está arriscado, o presente se desenha e o futuro se projeta. O passado já está arriscado, o presente se desenha e o futuro se projeta. Dentro dessa proposta, nós já vemos que essas três definições, ou conceitos, como queira, mostram que o ontem não pode ser alterado. E o que eu estou vivendo, estou desenhando, eu estou fazendo, para que o amanhã, que é o futuro, possa vir a acontecer, né? Dentro daquilo que está sendo desenhado. Mas a gente pode se tornar uma pessoa que tem essa percepção. Daí da nossa conversa, no monólogo, pode tecer comentários, perguntas aí que a gente vai tentar encaixar conforme a situação da participação de vocês. Daquilo que eu sei hoje, e aí tem um detalhe que a gente tem que colocar. Eu não sou Laelder, eu estou Laelder. Como você não é Sérgio Galvão, você está Sérgio Galvão, você está Célia Bastos, você está Elizabeth Moura, você está Flávio Bom. E aí, sucessivamente. Porque essa questão, ela permeia a transitoriedade. E o ser, quanto ser, travestindo-se ou usando esse corpo físico, ele não pertence a ele também. Mas essas pessoas que têm essa percepção, médiums, são paranormais, e onde é que está a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, diante do futuro que está sendo previsto? Se a gente for pegar o livro da tradição cristã, a Bíblia está cheia de previsões e de interpretações. Talvez o maior, assim, mais interessante entre tantos, na área econômica, se é que podemos dizer assim, a gente tem, né, o grande José do Egito. Eu já expus aqui a questão das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Diante disso, ele previu o que iria acontecer, interpretando um sonho, que foi o tema de um diálogo nosso, de uma exposição nossa aqui pelo Face, algum tempo atrás. E diante disso, ele prevendo o que iria acontecer, tornou-se o que seria hoje o primeiro-ministro, já que havia um rei na época. E soube dividir adequadamente todas essas questões. Mas isso é uma questão mediúnica diante do que aconteceu, porque existe a faculdade mediúnica onírica. Mas existe algo de paranormal sem ser questões mediúnica. Eu, enquanto ser imortalista, eu tenho a capacidade de ver o que é que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Segundo Emmanuel e também a codificação, o Kardec colocou em A Gênese, né, a questão da teoria da presciência. E ele diz para nós que isto é possível, mas desde que tenha um fim
útil, tanto para aquele que há a informação, tanto para quem tem que ser dada a informação. Alguns médios ou alguns paranormais não deveria usar desse qualificativo ou dessa situação de estar informações ou mediúnicas. Aí ele coloca para nós, Kardec, em 6 da Gênese, no seu terceiro parágrafo do a teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que se possa apresentar a revelação do futuro. Mas não se pode deixar de convir em que estabelece o princípio fundamental. Porque ele diz um passo atrás, na própria Gênesis, capítulo 16, item 6, no segundo parágrafo, ele diz: nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Quer dizer, para ele, não tem nada de sobrenatural, porque há também outros fenômenos que tangeiam a questão da naturalidade e da normalidade. Aí continua Kardec. Ele se funda nas propriedades da alma e nas relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. E ele continua: é assim que em certas ocasiões essa faculdade se desenvolve providencialmente nas das grandes calamidades, nas revoluções, e é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. É ainda por isso que se vêem os grandes capitães avançar resolutamente o inimigo, certos de vitória. Que homens de gênio, como por exemplo Cristóvão Colombo, caminham para uma meta anunciando previamente, por assim dizer, o instante em que o alcançarão. É que eles viram nessa meta que para seus espíritos deixou de ser o desconhecido. Vemos então que Cristóvão Colombo, é um dos personagens dessa informação, ter consciência de chegar às novas terras além daquelas em que ele se encontrava. Pois bem, como poderemos teorizar no campo filosófico a questão do futuro? O futuro você tem nessa estrutura aqui, da minha mão junta, o polegar junto, e você tem o pico aqui em cima. Digamos que estamos em um ponto aqui e vamos perceber diante da montanha no pico em que nós estamos, nela, no lugar mais alto, vemos toda a situação que permeia esse ponto oposto do qual eu me encontro, do qual nós nos encontramos. Esse ponto oposto diz para mim o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que tem condições de surgir. Quem está no vale, da montanha, não consegue entender como é que a gente pode prever ou ver determinadas coisas que eles não estão enxergando. Ok. Então eu tenho a crista, a onda, e o vale. Eu tenho a crista, que é o ponto, o vale e a crista novamente da onda. Sendo assim, a gente pode teorizar que tudo
é um momento de onda, subida e descida, subida e descida. E há um momento X nessa minha estrutura psíquica que eu consigo perceber a emissão da onda do seu pico na crista. E aí eu vislumbro os campos de situação que poderão acontecer. Sem às vezes se ater ao vale, né, que faz com que a onda cresça e aonde ela pode chegar. Que através desta onda que surge, ela pode provocar determinados, digamos assim, danos e desastres. Mas nós não sabemos o quanto vai durar, quando vai acontecer, né? E quem especificamente tem essa situação dela surgir, né, diante dessas questões. Porque digamos assim, o tsunami de 2014, que matou várias pessoas, mais de 284 mil pessoas desencarnaram, né, naquele nome tsunami, 2004. Então a gente vê toda essa questão, período de dezembro, dia 26, a gente vê que ali ocorrendo o desastre, tinham pessoas que chegaram no tempo de serem resgatadas, no caso da lei de causa e efeito, e tinha pessoas que tinham, digamos assim, compromissos, e outras simplesmente, talvez aproveitando o momento do testemunho para se liberar diante da própria lei, sem nenhuma questão mais grave, no sentido de que não estava no karma da pessoa, a pessoa passar por aquilo ali. Eu lembro, pelo menos até onde eu posso compreender das leituras que até hoje eu fiz, Deus não funciona, a mente de Deus não funciona linearmente, eu já disse isso. Ele não pensa linearmente, porque, digamos assim, se ele pensasse linearmente, seria muito fácil a gente entender Deus na sua magnitude. Então, não dá para entender Deus no sentido linear, né? Ele tem outros meandros, tem outras situações a qual ele faz com que a sua lei seja executada. E aí, aonde está a nossa liberdade de escolha, se o livre-arbítrio é o condão de mudança dessas questões da previsibilidade? E porque, eu já comentei, as situações acontecem como é dito. Uma coisa é clara pelo livro dos médiuns, e deixa isso, poderemos dizer que é uma das poucas coisas que são taxativas na codificação por Kardec. Como eu já comentei, é muito raro Kardec dizer não, nunca, impossível, jamais. Ele sempre abre espaço de possibilidades, sempre abre caminhos de ocorrer as questões e as situações. Mas nesse ponto, ele é preciso, e o livro e os espíritos é bem claro. Quando se atém a datas, né, e meses com ar de precisão, né, do vidente, da pessoa que está prevendo, os espíritos pedem que se tenha muito cuidado com relação a isso. Por um motivo simples. Porque há algo sagrado em todos nós chamado liberdade de escolha, livre-arbítrio. Mas como nós estamos passando um processo, né, de chegar a esse futuro, dessa previsão acontecer, dessa profecia, lembrando que essas profecias, nós já passamos por várias delas, né, e continuamos do jeito que nós estamos. Não sei se a gente mudou em alguma coisa, porque vejo o bug do milênio, quando saímos, digamos, do ano de 1900
e entramos no ano 2000, aí todo mundo foi uma agonia, só ele vai dar um bug no computador, porque o computador não reconhece o 2000, vai achar que estamos em 1900, vai ser uma confusão, o sistema da internet, do modo geral, a informação vai ficar enlouquecido, nada vai funcionar. Passamos por isso e aqui estamos. Quando as pestes negras ou espanholas surgiram e tantas outras, né, estava dizendo que era a chegada do fim do milênio, né? O apocalipse estava perto e a gente tem essa mania, ou psiquismo, a nossa estrutura psicológica tem o hábito escatológico. O que é escatológico? É algo apocalíptico, algo extraordinário, como se Deus precisasse desse tipo de situação e ele perdeu a paciência de ter esperado que uma célula nossa, do nosso organismo, se automatizasse. Em outras palavras, não precisasse do nosso comando de vontade para que ela funcionasse. Nesse exato momento, nosso coração, as nossas estruturas peristálticas, né, do nosso estômago, elas estão sob o comando dela própria, vamos dizer assim, automatizadas. Segundo André Luiz, no livro Evoluções dos Mundos, para essas células, como tantas outras, se automatizasse, foi necessário 1.500 bilhões de anos. Agora avalie o quão a gente ainda está distante das nossas células psíquicas, dos nossos padrões mentais serem revolucionados e ter a confiança na questão, né, da lei divina. Bem, a previsão e a profecia, como a gente já colocou, ela tem vários modos de se apresentar. E isso, o mundo, né, hebraico, judaico, coloca isso muito bem. E os profetas se manifestaram diante daquela questão, previndo a presença de Jesus, que diga Isaías, Zacarias, que houve dentro dessas questões das profecias de Zacarias referente à presença do Salvador do seu povo, umas 15 mais ou menos previsões ou profecias sobre isso. Como algo que não aconteceu ainda está para acontecer, se está para acontecer, como eu já coloquei, como é que eu posso prever? E aí é aquilo que a gente diz, a questão, a crista da onda. E por que que isso acontece independentemente do que eu faça, vamos dizer assim? Digamos, né, que alguém chega para nós e diz assim, hipoteticamente, olha, vai ocorrer uma determinada situação, tipo essa virose aí, e vamos tentar, muitas pessoas vão desencarnar, lembrando que sempre que as que vão desencarnar estava na programação. Não adianta fugir disso. Né? Porque era jovem demais. Ou porque estava no padrão de risco. E aí não, se descuidou. Sabe aquele filme Premonição? Que ali a gente só percebe que a morte só quer uma desculpa, o desencarnar só quer o momento exato. Como a lei de Deus, segundo os próprios espíritos, e a doutrina espírita é uma lei de ação e reação, e o que é que eu tenho que fazer para que essa previsibilidade, essa crista de onda, ela não venha com tanta força, ela morra, como eles dizem, né, no surf, né? A onda quebrou, ela não completou, ela quebrou em si próprio. O que é que eu tenho que fazer? A lei não é de ação e reação? Conforme eu fiz um ato, vou fazer um ato contrário para anulá-lo, as consequências desse primeiro ato que eu fiz vai ser diluído ou diminuído ou não vai acontecer. Então, a ação, ela sucede a ela as consequências ou as reações. Só que o que a gente e é onde a gente sempre fica, e isso me chama a atenção, que a gente sempre só se detém no lado negativo do processo. Né? Não, porque é o meu karma, eu estou passando por isso que eu tenho que passar. Não, você não está passando por isso porque você tem que passar. Se você tem a ciência de que o que você está passando é porque você tem que passar,
então você passa feliz. Por um motivo simples, porque você está se quitando perante a lei, ou está se reeducando, ou se encaixando novamente perante a lei divina. Por que que a gente diz, não, por que que eu não tenho que passar? Não está dentro da programação. Não está dentro da programação no sentido de estar preso ao seu passado longínquo, mas pode estar vinculado ao seu passado próximo, né? Que é da vida atual, causas atuais e causas anteriores. E aí Emmanuel fala claramente, eu já disse isso, eu não preciso só remeter ao meu processo educativo somente as minhas vidas pretéritas. Eu posso entender que é por causa das minhas inclinações na vida atual. Pois bem, e o que é que os espíritos dizem? Ou um médium, ou alguém prevê. Olha para a pessoa, ou um fato que está para acontecer, e descreve. Aquela descrição está com o conteúdo daquele que o vê. É como se você pensasse de frente a uma tela de cinema, estivesse vendo e falando para uma pessoa cego de nascença. Aí você vai para dizer para a pessoa cego de nascença, vamos dizer assim, e diz assim, olha, aí ele tá, ou ela está com um vestido azul. Como é que o cego vai entender o que é azul? Ou então, o pôr do sol está acontecendo e a hora, né, do ocaso, meio alaranjada, está se aproximando no horizonte. Como a pessoa vai visualizar isso, né? É pelo conteúdo que ela tem. Então, é nós perante as informações assim, divinas, vamos dizer assim, ou então com relação à questão do futuro. Certa feita comenta-se que Chico e tem a narração, né? É um vídeo, né, que tem os amigos de Chico, a gente tem esse livro lá na nossa casa, com DVD, que a irmã dele diz o seguinte, que ele certa feita acordou e disse, fulana, disse o nome da irmã, e eu hoje, agora nesse exato momento, eu não me lembro o nome dela, vai vir no futuro uma caixa de papelão. Olha só a expressão dele, uma caixa de papelão, e nessa caixa de papelão as pessoas vão falar dentro. Então a irmã dele diz assim, como assim? Como fosse um papelão, e a pessoa vai falar dentro, e as pessoas vão estar dentro da caixa de papelão, né? Então, como é difícil por vezes o Espírito, ou a lei divina, apresentar-se para nós de uma maneira clara e precisa, porque as nossas referências a isso não têm estrutura para se encaixar. Então, como essa onda se aproxima e ela está muito perto de acontecer, a inevitabilidade dela existe. Como aconteceu com Encarnada, Ivone do Amaral Pereira, certa feita, em seu estado de sono, ela avançou no futuro, desdobrou-se, ela viu, né, antes de acontecer o evento, alguns meses atrás, né, antes de acontecer o evento, ela viu um homem, ele diz um corpo pendurado em praça pública e tinha outra mulher, além desse homem. Ela disse, tinha dois corpos, um era de homem e o outro era de mulher, pendurado na praça pública, e vi como se tivesse pessoas com a arma e atirando nesses corpos. 6, 7 meses depois surge o quê? Surge numa estampa de jornal, uma manchete, né? Ao término da Segunda Guerra Mundial, o Duce, né, Mussolini, do mesmo jeito que ela escreveu. Quando ela pegou o jornal, ela se impactou. Ela viu esse ser, esse homem pendurado, os dois, e as pessoas realmente com a arma, né, fazendo o alvo, eles como alvo dentro dessa questão. O que acontece? Como os vetores de mudança para o evento não estavam muito próximo, né? Não teria como a realidade ser outra diferente.
Imaginemos cada um de nós aqui, cada um no seu recinto, cada um na sua casa, né? Qual é a previsibilidade, vamos dizer assim, de você nesse exato momento sair daí da sua casa ou do seu apartamento onde você está e direto para a rua fazer alguma coisa? Vamos supor que não tivesse havendo essas questões epidêmicas, dessa pandemia, essa situação pandêmica. Qual é o mais lógico? Se você não tiver arrumado, você se levanta, vai tomar um banho, vai fazer isso, fazer aquilo, para depois sair. Você vai sair por onde? Você não vai sair pela janela do seu apartamento. Você não vai sair pela janela da sua casa. Por quê? Porque não há probabilidade de eventos acontecendo que você o faça assim. O que acontece é que o evento natural que surge é você sair pela porta da frente, ok? Mas se porventura que alguma coisa aconteça que não esteja na programação, ou algum surgimento de evento que você não estava prevendo surge e peça, o que você faz? Você vai procurar a primeira saída que exista para poder chegar em segurança onde você está. Imaginemos mais ou menos assim, a previsibilidade se caminha para essas estruturas. Então os fatores de mudança estão muito perto do evento e não tem como o evento ser alterado. O que pode alterar essa questão do evento é a intensibilidade desse evento quando ele acontece. Por isso que eu posso mudar no sentido de que atenuar, mas o evento vai ter que acontecer. Não há como. E então assim Jesus, porque senão, se o evento não acontecesse, de certa forma, a gente não se quitaria perante a lei divina. Porque Jesus diz, ninguém sai da terra sem pagar o último centil, ou o último iota, que é a letra, a menor letra do alfabeto, né, hebraico. Então, por mais que você ame, por mais que você deixe de amar, tem que ter um equilíbrio de quitação. Ou por intensidade da capacidade de demonstração de amor, ou através do processo da questão da dor. Então, a previsibilidade que eu estava aqui para acontecer, se ela estiver muito próxima, as minhas ações futuras, antes dela acontecer, não vão alterá-las em todas a sua estrutura. Ela vai acontecer. Então, por isso que lei de causa e efeito, ação e reação, ela é simultânea. Então, se eu cometo aqui, dando assim, eu matei alguém, né, com um tiro no coração. A previsibilidade, previsão, é que em uma encarnação futura eu possa vir a ter um problema cardíaco ou então ser morto através de uma arma, né, de uma bala, de uma facada, de alguma coisa. Mas meu arrependimento surge, eu vou mudando para passo pelas minhas atitudes as consequências do erro cometido. Então aquilo que estava previsto na minha ação, ela vai sendo diluída, as consequências vai sendo diluída pela minha própria modos de agir perante o primeiro ato que eu cometi, né? Que foi de contra a lei e de contra a situação de harmonia. Como a gente já falou do fato histórico do Tuti, a qual ele e a esposa sendo alvejados, o que quer dizer com isso? É que não havia, digamos assim, tempo oportuno para mudar as situações pertinentes a essas questões e o livre-arbítrio das pessoas que, na ensancha, no desejo de exteriorizar o seu ódio, sua violência, criaram todo aquele quadro. Há, então, nessa questão, campo de possibilidade, né? Não determinação. No sentido de que eu posso alterar o quadro? Posso. Eu posso modificar essas questões? Posso. Então, qual é a função da profecia ou da predição? A função da profecia e da predição é para mostrar a possibilidade dela não acontecer do jeito que está sendo dita. É um raciocínio muito feliz do nosso irmão Haroldo Dutra no seu seminário Apocalipse. Quando estava na questão de 2012, ele fez um dos melhores, para mim, um dos melhores seminários, né, sobre a questão do Apocalipse. E ele mostrando que profecia é o convite de Deus
mostrando da possibilidade daquilo fazer não acontecer do jeito que está sendo apresentado. E ele lá, Haroldo, faz uma explicação bem interessante, diz assim, você não chega para o seu filho e diz assim, menino, não fique em pé nessa cadeira, não, senão você vai cair. Não, cara, e vai para lá e vem para cá. Criança é um fenômeno, né? Criança tem 50% de possibilidade de fazer o certo e tem 50% de possibilidade de fazer o errado. Mas parece que tem uma coisa. A criança faz 100% dos 50% errado. É muito difícil fazer os 50% certo. Aí o que acontece? Vai, sobe na cadeira e cai. Né? Foi praga? Foi desejo? É aquilo que a gente, ou eu coloco sempre. Você está no declive. Nesse declive apresenta cascalhos. A placa. A placa é boa ou é ruim? Depende. Então, isso vai acontecer, está previsto. Eu estou numa via. A via diz 80 km por hora. Eu estou agoniado, eu estou apressado. Eu estou necessitado disso. De chegar mais cedo, eu ponho 100, 120, 130. Aí o que acontece? Há um acidente. Há previsibilidade? Há. Podia acontecer? Podia. Né? E por causa de quê? Então, não é, digamos assim, é situações em que eu faço e realizo é que demonstra aquilo que pode acontecer diante da minha vida. Qual a possibilidade? Eu profetizar que o piloto vai cair, o piloto vai morrer dentro do avião. A probabilidade disso acontecer é quase 100. Se a pessoa for piloto de avião. Né? Pode ser 100. Mas enquanto houver 1 dividido por 1 trilhão, existe uma possibilidade de isso não acontecer. Vocês entendem a questão no sentido de possibilidade e determinação, como intrínseco está essa situação diante do ocorrido? Antes mesmo que o próprio fenômeno que surge. Então, Helder, o que fazer com aquelas pessoas que têm conhecimento e se recusam por vezes a dizer determinadas coisas, né? E para que se evite essa questão, um médico, por exemplo, que ouve ou que retém uma informação, não são minhas as palavras, né, que a gente eu vou acabar de ler aqui. Está no capítulo 17 do livro dos médiuns, da formação dos médiuns, no seu item 220, na pergunta 3 de Kardec aos espíritos, que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos. Vou fazer a pergunta de novo. Repetir. Que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos. Em outras palavras, o que é que leva os espíritos a abandonar um médium, né, na sua tarefa, na sua jornada? Aí os espíritos respondem: o que mais influi para que assim procedam os bons espíritos. E aí os espíritos responderam, né? Os bons espíritos, porque Kardec fez a pergunta por parte dos espíritos. Aí os espíritos responderam: o que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo, os espíritos respondendo, quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido a médium para seu deleite e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhoria espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas visitas e já não aproveita as instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Então, quando eu recuso enquanto médium, os espíritos estão pedindo que a gente dê determinadas informações das situações. Lógico, não é qualquer espírito, como ele diz aqui, os espíritos bons. E então a gente se cala. Aí o que acontece?
Se tiver habitualidade, o médium, dessa postura, o que vai acontecer? Eles vão abandonar o próprio médium e fica a mercê dos outros espíritos. Pois bem, então, sendo assim, né, a profecia que se apresenta como fato cabal e que irremediavelmente ela não pode ser alterada na sua estrutura ampla, vamos dizer assim, é como que eu estou perto do evento e não há como eu mudar toda a estrutura do evento. Emmanuel, se não nos fala a memória, no livro O Consolador, ele diz claramente: imaginemos na questão da previsibilidade no tocante ao futuro. Imaginemos que a gente sabe que você vai chegar em tal lugar. Eu sei a hora da partida, diz Emmanuel. Eu sei a hora da saída e eu sei a hora da chegada. Ok? Ok. Mas o que vai acontecer no percurso entre a saída e a chegada, não há como se prever. Principalmente no que tange as questões morais, não há como o espírito prever a sua atitude moral, né? Porque isso é uma relação intrínseca entre nós e o próprio Criador, né? O próprio Deus. Então, a profecia, ela é o que? Possibilidade ou determinação? Como a gente já comentou lá no início, o passado já foi riscado, o presente está sendo desenhado, o futuro é o que é projetado. Então, sendo assim, eu tenho a liberdade, dentro dos parâmetros divinos, de acontecer algo ou de não acontecer. Depende do que eu venha fazer perante aquilo que está se apresentado. Tanto assim é que a gente já comentou, existem 3 estruturas dentro da lei divina, que está no livro Céu e Inferno, do capítulo 7, dos seus itens do 1º ao 33, que é o Código Penal da Vida Futura, e que Kardec sintetiza em 3 questões. Para haver a harmonia do ser enquanto ser perante a lei máxima, ele tem que arrepender-se. Mas não basta arrepender-se, né? Ele tem que reparar. Mas também não basta reparar pelo fato dele só ter se arrependido. O que é a reparação? É o cuidado, a retomada, né, das consequências do ato cometido depois do arrependimento. E o terceiro item, que ele chama de expiação. O espírito vai sentir na pele aquilo das consequências que ele projetou na vida de alguém. Então, o futuro ou a previsão é campo de possibilidade. De probabilidade é um campo de probabilidade. Mas que a determinação e uma questão de ser irrevogavelmente inalterável e que não pode ser mudado, isso está o quê? Dentro das leis gerais que está no próprio Gênese. Em a Gênese ele diz claramente sobre isso. Aí ele diz aqui, olha só o que ele diz no capítulo 16 da Gênese, no seu item 13. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los à providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro. Os homens concorrem para que elas se executem. Nenhum, porém, é indispensável, pois do contrário o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se não o faz, perde os benefícios que dali resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se tornar um obstáculo a que ela se cumpra, está em Deus afastá-lo com um sopro. Né? Linguagem, expressões literal de Kardec em A Gênese, capítulo 3, item 13, capítulo 16. Então,
eu coloquei certa feita para nossa casa, para reflexão, e aí a gente socializa aqui para todos vocês, né, desse momento da live. Aí vamos fazer um exercício metafórico de viagem. Você está na Áustria, ok? Você está passeando. Você é um homem do futuro que voltou ao passado em determinado momento e tem uma mulher com a criança no colo ou no carrinho, transitando na praça de alguma cidade da Áustria, bem provável, né, Viena, que seja a capital ou uma das principais cidades lá da Áustria. E você reconhece que aquela criança de olhos, assim, dóceis, de olhar meigo, cabelo bem fininho, você olha e percebe que aquela criança é e tem o nome de Adolf Hitler. O que você faria? O que nós faríamos? Eis a indagação. Eu chegaria e mataria? E para salvar milhões? E se eu fizesse isso, e aqueles outros milhões que viriam depois da vestidura de judeus reencarnados, não teriam como desencarnar da forma que desencarnaram? Será que Deus não teria outros meios, outros recursos para que isso acontecesse? E se não fosse Ele, eu dissipando, né, ou matando essa criança, quem viria para poder que isso que aconteceu surgisse dentro da questão? Eu sempre coloco que Deus é o grande e o maior reciclador que já existe. Porque na mão dele, na lei dele, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é nessa transformação que a gente vê o papel do Cristo em nossas vidas. E Jesus, dentro dos ais, comentou, né, o que é que iria acontecer com aqueles que não seguissem ou rejeitassem a lei que ele propôs, que é a lei de amor. Então, digo assim, não existe nada pronto e acabado no sentido que é irremediável. Mas a gente viu, lemos aqui, que na Gênesis, né, do Kardec aqui, dado pelos Espíritos, que quando o desígnio divino tem que ser executado, não há como, ele vai ser executado. É irremediável essa situação. Então, os espíritos, de um modo geral, dependendo da sua faixa evolutiva, ele diz o quê? Ele sabe os eventos, ele sabe o que pode acontecer, mas os detalhes, os meandros, os escaninhos do que vai acontecer e de como vai surgir para que aquela grande apoteose para o bem ou não para o bem surja, os escaninhos não há como eles avaliar, porque está intrinsecamente relacionado ao mundo íntimo daquele que está atravessando ou vivenciando o quadro antes da previsibilidade, antes do fenômeno profético surgir. É bem verdade que Isaías já dizia isso, né? Que uma grande luz surge em Belém, das menores cidades, né, de Israel. Mas tomar muito cuidado com as profecias que estão mancheias. Lembre-se que, dependendo da posição em que me encontro, em que lado eu estou, em que partido eu pendo, melhor dizendo, desculpe, eu posso usar uma profecia que, em certo momento, foi a favor, historicamente, para alguém, e essa mesma profecia eu utilizá-la em meu favor, sendo contrária que, em determinada época, se usou de uma maneira equivocada. Só para a gente se lembrar, ou refrescar a memória de alguns, ou informações para tantos outros, vocês sabiam que Adolf Hitler, para minar, né, o espírito nacionalista histórico francês,
Uma das primeiras coisas que ele fez antes de entrar no território francês foi soltar uma propaganda, né, através de avião, panfletos, usando as centúrias, uma quadra de uma centúria de Nostradamus. Por quê? Porque ele pegou, não foi que ele tenha mudado, não que ele tenha alterado essa quadra dessa centúria. Pelo contrário, ele deixou do jeito que estava. E dentro da leitura colocada e vendo o momento histórico da situação, as pessoas se sentiram que realmente já tinha sido profetizado que a França ia quedar-se perante o império do Reich, do Terceiro Reich. E aí, em outras questões, em outro momento, isso foi usado de outra maneira. Então, a profecia, às vezes, se adequa ao interesse daquele que quer usar. Então, para alguns milenaristas, diga assim, foi para daqui a um milênio, como alguns profetas de Israel. Eles achavam que era pertinente só aquele período, só aquele momento. Tem os amilenaristas, que não tem nada a ver daqui a 1000 anos, teria que acontecer naquele momento, naquela situação. O Apocalipse de João, que todo mundo canta e decanta como algo prevendo o fim do mundo, toda a situação. Alguns historiadores, se não me falha a memória, como Bart Ehrman, ele considera que, na realidade, todas aquelas estruturas que João tem colocado na sua, diga assim, no seu testamento, no Apocalipse, vamos dizer assim, se refere ao momento que ele estava vivendo, em todas as estruturas, as situações que o povo judeu estava vivendo naquele momento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a profecia, ela em si, né, não é algo que está pronto e acabado. E você não vai ficar sentado, né, no banco da praça dando milho aos pombos e ver as coisas acontecerem. Não é por aí. Não é esse raciocínio. A profecia tem o indicador, vamos dizer assim, estou norteando o que pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer. Então, é a mesma questão, como diz Emmanuel, na parábola de Jonas, que a gente acha que aquilo ali foi um fato. Na realidade, não foi um fato. Segundo o próprio Emmanuel, ele diz que a história de Jonas não é uma história real, é uma parábola. Então, ele diz o seguinte, que pede para Jonas ir a Nínive, a cidade de Nínive, e dizer às pessoas de lá que se eles modificassem o comportamento, eles não mais iriam ser pegos pelo fogo, pela destruição. Né? Então, digamos assim, e Jonas foi lá e disse assim, não, se você mudar, Deus muda o destino de vocês. Aí o cara perguntou, como é, Jonas? Não, se você mudar, Deus muda o seu destino de vocês. Não, Jonas, ainda não entendemos o que você está dizendo. Aí Jonas chegou e disse assim, se vocês mudarem de comportamento, Deus não vai destruir a cidade de vocês. Aí o que foi que aconteceu? Eles mudaram de comportamento e, consequentemente, Deus não destruiu a cidade dele. Mostrando nessa parábola pequena a questão da profecia e a questão do livre-arbítrio. Né? Eu posso alterá-lo? Posso. Posso modificar a profecia? Posso. Por quê? Porque a profecia seria o conselho de Deus, qual o pai que aconselha a criança dizendo, não suba nesse local, senão você cai. Tome cuidado para você não se arrebentar. Né? Então, uma estrutura de tanger, vamos dizer assim, o nosso livre-arbítrio para um caminho mais adequado, aonde um pai não quer que o filho aprenda pela dor de jeito nenhum. Quer que aprenda pelo amor, pelo conselho, pela estrutura do melhor possível. Então, meus irmãos, a profecia é algo pronto e acabado, eu não posso fazer nada para alterar? Não, pode ser alterado. É previsibilidade, possibilidade. Não quer dizer que vai ter que acontecer. Como nós falamos, Emmanuel, o mentor de Chico, né? Ele diz assim, no que tange ao futuro, na minha condição espiritual,
Eu só posso dizer a hora da saída e mais ou menos a hora da chegada. Os eventos que vai acontecer no percurso da viagem, não, eu desconheço. Então somos nós no processo evolutivo. Eu estou numa montanha, um pico dela, e aqui tem outra montanha, outro pico, né? Eu só vislumbro o que tem na oposição oposta, mas o que há no vale que me leva a outro extremo da outra montanha, eu não sei. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei como eu vou agir diante da situação. Porque se isso fosse possível, né, a gente ter essa previsibilidade, para que o processo da interação? Né? Eu preciso crescer com os eventos e interagir com aquilo que está surgindo no meu processo evolutivo. Então, que entendamos dentro da visão espírita que profecia não é algo fechado e acabado, né? Aquilo que é único, que é imutável, é o próprio Deus. Os demais coisas são campos e possibilidades de ser alterado. Mas lá é por que a pessoa prevê uma coisa e a coisa acontece, às vezes, do jeito que ela viu, ou do jeito que ela sentiu, por um motivo simples. A percepção dela, do indivíduo, que teve essa situação de perceber a questão, estava muito perto do evento. O evento estava próximo demais para acontecer e não havia nada que alterasse a essência, a estrutura do próprio evento. Lemos também a importância do médium, que silencia diante de uma informação e que não passa de uma maneira calma, tranquila, ou a orientação dada pelos espíritos para que ele, o médium, passe por alguém. Se ele não faz isso, não tem a habitualidade de passar isso para os ouvintes, como está no capítulo 17 do livro dos médiuns, perda e suspensão da mediunidade, os espíritos bons, os bons espíritos, como diz aqui, eles se afastam dessas pessoas e deixam eles à mercê deles próprios. Então tudo que nós encontramos dentro da doutrina espírita é o caminho do equilíbrio, é o caminho do meio. Como eu já disse uma certa feita, uma amiga nossa já desencarnada, quando ela tinha resistência a falar, disse: abra o verbo, abra o bocão. Em outras palavras, exteriorize, passe para o que é possível passar. E diga assim, e coe aquilo que não é permitido passar. Então, entendamos por esse prisma e essas informações dentro do que a gente leu e dentro do que a gente colocou para vocês e pelos conhecimentos que vocês têm, que, diz assim, o destino, vamos repetir, é construção do dia a dia, como diz o próprio André Luiz em Evoluções dos Mundos. É um tijolo que vai se moldando conforme a gente vai encaixando. E como dissemos atrás, um certo autor disse, né? O passado está arriscado, o presente se desenha, o futuro é o que foi projetado. Muita paz. Deixe-me pelo menos passar para vocês o que vai acontecer do decorrer da semana, em termos de evento na nossa casa, o Recanto Espírita Vida e Verdade, que este ano completa 14 anos de existência nesse mês de maio, dia 8, né, sexta-feira dessa semana, às 19h30, no Face do Reviver, Facebook Recanto Espírita. Estaremos com a segunda parte do mini seminário do nosso amigo Álvaro Moderhai, que é sobre os 10 mandamentos. Ele vai tecer comentário do 6º ao 10º mandamento, começando às 19h30, indo mais ou menos 9h30, com perguntas e respostas para poder a gente dar uma dinamização ao contexto. Vamos tentar contornar o problema de transmissão não ser pública, né? Porque a última não foi pública, por motivo a gente clicou lá no stream lá do programa e terminou sendo privado, só algumas pessoas conseguiram ver. Mas tem um detalhe, esses vídeos nós estamos transferindo ele aos poucos para o YouTube, o canal da nossa casa, né? Do nosso Reviver. Principalmente esses mais recentes, o de
O de Álvaro Moderrai, da sexta-feira passada, dia 1º, já está no YouTube, no canal do Reviver. O de Denise Lino também já se encontra também no YouTube, também. Bem como, se porventura houver alguma falha na sexta-feira, acreditamos que não. Na sexta-feira à noite, já ao término da exposição, já iremos transferir para o YouTube do canal. Ok? E sábado, às 16 horas, também teremos a palestra com Álvaro Moderrai, tecendo comentário das bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, do versículo ao 6. Estejam todos convidados e vamos passar informação de cartaz só na sexta-feira, para não estar enchendo, né, o zap de vocês, algumas coisas. Nós informamos essa semana, segunda e terça, vamos dar uma parada. Na sexta-feira de manhã, logo cedo, 7 horas da manhã, a gente já manda o cartaz do evento da sexta-feira. Então não se aborreçam, não se agastem conosco, mas a gente vai só dar uma lembrancinha para vocês, o evento que vai ocorrer na sexta-feira, às 19h30, o mini seminário, segunda parte, sobre os 10 mandamentos, capítulo 6 ao 6º, do 5º ao 10º mandamento, tá bom? Que Jesus os abençoe. E daqui para lá, alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, posta na nossa rede aí, social do Facebook, para que a gente possa, de certa forma, fazer um banco de perguntas e passar para o Álvaro, para poder enriquecer mais esse contato com todos vocês. Agradecemos de coração, desculpe as falhas no decorrer da exposição e também o início, tivemos um problema aí, perdemos 20, 15 minutos, e que Jesus abençoe a todos vocês, aonde estiver, com quem estiver e seja quem for. Muita paz com Jesus.